Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo dia do devocional Ore como Jesus. O tema que temos hoje eu vou chamar de Feridas do Pai. Eu vou ler um texto, se você puder acompanhar, Malaquias 4, versículos 5 e 6, vai dizer assim: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Aqui, o texto de Malaquias, se você for observar, é praticamente um dos últimos textos bíblicos do Antigo Testamento. É um texto que antecede o período interbíblico de 400 anos, onde Deus não manifesta a sua voz na terra. Então, tenhamos esse texto como importante para nós avaliarmos nesse devocional. Sabemos que, geralmente, aquilo que é dito no final, ou por último, de um pai ou de uma mãe, tem geralmente uma grande importância. E antes de Jesus encerrar o Antigo Testamento, ele vai dizer assim, olha, virá o tempo em que os pais deverão voltar os seus corações para os seus filhos e os seus filhos para os seus pais. Caso isso não aconteça, haverá maldição entre vocês. Bom, nós tendemos a pensar nas pessoas em muitas categorias. Nós categorizamos as pessoas do tipo sexo, estado civil, partido político, time de futebol. Agora, Deus tende a categorizar as pessoas apenas em duas categorias. São essas, pessoas abençoadas e pessoas amaldiçoadas. E se você não sabe, falando sobre esse ore como Jesus, uma relação de Deus como um pai, costumamos achar às vezes em folclores, em culturas, que as maldições vêm das bruxas, vêm do caldeirão. Se você não sabe, mas os que causam maior maldição são os pais. É o texto que nós lemos. A palavra de Jesus, no final do Antigo Testamento, é dizer que o motivo de muitas famílias, de muitas gerações, de igrejas, de empresas, ou todas essas questões, o grupo de pessoas serem amaldiçoados, é porque os pais não têm os seus corações voltados para os filhos. E, logicamente, quando isso acontece, os filhos têm uma relação bloqueada e não conseguem ter os seus corações voltados para os seus pais. O que chamamos biblicamente de casa dividida, duas mentes aonde há divisão. E falando em paternidade, nós temos três tipos de pais terrenos. Temos, em primeiro lugar, o pai físico, aquele que gerou você, trouxe você a possibilidade do nascimento com a sua mãe. Temos o segundo tipo de pai, que são os pais espirituais. Às vezes é o seu pastor, às vezes é um conselheiro, pessoas que espiritualmente estão sempre te acompanhando na vida. Há um terceiro tipo de pai que chamamos de os pais ou a figura paterna de um pai. Para alguns é um avô, para alguns é o irmão mais velho, para alguns é um grande amigo. É importante aqui é saber que essas categorias são categorias de pais ainda imperfeitos. E são categorias de pais que não são exclusivos, ou seja, alguém pode ter um pai físico, mas também um pai espiritual e, ao mesmo tempo, uma figura paterna de irmão mais velho ou de um avô. O que isso nos diz são três categorias de pais imperfeitos e são três categorias de pais que podem, em algum grau, causar mágoa ou sofrimento em nós e em nosso coração. Pais imperfeitos que podem trazer decepções em áreas das nossas vidas. E por muitas vezes o que acontece feridas que temos de pais físicos, figuras paternas ou pais espirituais, isso causa muitas vezes um bloqueio em nossa relação com o nosso Pai Celestial. Então o que temos que fazer? Nós temos que aceitar que os pais têm sim influência sobre a nossa vida. O que geralmente acontece se eu tenho um bloqueio por uma ferida ou mágoa de um pai terreno, eu passo a não mais aceitar influência de nenhuma figura paterna sobre a minha vida. E isso vai prejudicar a sua relação com Deus como seu Pai Celestial. Então o que eu faço? Eu tenho que aceitar que, independente se for um pai de alguma categoria, ele é imperfeito, os pais devem ter influência sobre a nossa vida. O erro que nós temos nós começamos o nosso entendimento a Deus como nosso Pai, olhando os pais terrenos.
E nós queremos, à luz dos pais terrenos falhos que nos magoam, termos uma imagem de Deus. Quando deveríamos fazer ao contrário? Nós deveríamos olhar a figura paterna de Deus, perfeita, bondosa, amorosa, e diante disso julgar os nossos pais terrenos, e não ao contrário. Então, quem sabe nesse devocional de hoje, você tem na sua história a figura de um pai, seja físico, espiritual, uma figura paterna de um avô, irmão mais velho, que trouxe feridas à sua vida ou uma área delas. E isso tem bloqueado a sua relação a Deus como um pai. Bom, Deus não é um pai como esses pais terrenos. Deus é um pai melhor. Devemos avaliar os pais terrenos à luz de quem Deus é. Então, como nós curamos uma ferida paterna? Se for o seu caso, nós temos que fazer duas coisas. A primeira é perdoar o nosso pai terreno, e a segunda coisa é passar um bom tempo com o nosso Pai Celestial, que pode nos curar. É perdoar o pai terreno e termos um tempo de relação com Deus de boa qualidade que vai trazer cura para o nosso coração. Não deixe que uma ferida de um pai terreno fracasse ou se interponha em sua relação ou vida de oração com o seu Pai Celestial. A linguagem que eu vou dizer aqui, a figura que eu vou usar, eu vou chamar de eclipse. O que é o eclipse? O eclipse é uma sombra que se coloca à frente de uma luz que é ofuscada. Às vezes, a ferida em nosso coração de um pai terreno é como um eclipse que está na frente da luz que irradia de Deus como o seu Pai Celestial. Então não deixe que esse eclipse ofusque o amor de Deus sobre a sua vida, o desejo, o prazer de Deus em ter você como filho e se relacionar com você através da oração. Então, pastor, como eu tiro esse eclipse, essa figura paterna, amorosa da minha vida, com as feridas que eu recebi ao longo da minha história? Bom, perdoe, libere este homem que te feriu, seja o seu pai físico, seja um pai espiritual como seu pastor, seu mentor, seja uma figura paterna, quem sabe um avô, irmão mais velho. Libere, perdoe. E quando você fizer isso, automaticamente você estará removendo esta sombra, removendo esse eclipse para receber essa luz paterna amorosa que irradia de Deus para o seu pai, para você como um pai eterno, bom e melhor. Então, qualquer ferida que tenha hoje em seu coração, em sua alma, de um pai terreno, eu zelo e peço a Deus que hoje, nesse devocional, o Espírito Santo fale ao seu coração para que você consiga perdoar e tirar essa sombra, esse peso, e experimente esse amor, esse prazer em ter um Pai Celestial que muito te ama e quer ter uma intimidade, uma relação de um pai com filho de boa qualidade. Para terminar, para você refletir, duas perguntas, na verdade uma pergunta e uma exclamação. A primeira delas é: como é o seu relacionamento hoje com o seu pai físico, ou o seu pai espiritual, ou com sua figura paterna? Como anda isso na sua vida hoje? E como você acabou projetando essas relações com o seu Pai Celestial? Será que você é alguém hoje que não consegue orar ou ter uma boa relação com Deus Pai Celestial, porque você está projetando nesse Pai as feridas paternas? E se Deus hoje revelou a você alguma ferida, que você consiga listar, consiga anotar e começar a processar isso em oração. Minha expectativa, eu creio com fé, que Deus, o Pai amoroso, que te ama incomparavelmente, vai liberar do seu coração as feridas, as dores, e você começará ou voltará a ter uma relação pessoal, íntima, relacional e amorosa com o seu Pai Celestial. Então, que Deus te abençoe nesse devocional. Espero você aqui amanhã para mais um tempo. Em nome de Jesus, um abraço.